O Flamengo pede passagem, Pedro Henrique Torre está chegando e tem muita coisa para você falar. Eu nem sei direito como jogo para você, porque é tanto assunto, Pedro, que eu vou só falar vai que é sua e você manda bala, porque e o futuro do substituto do Gerson, a história do Pedro. Então o cardápio é seu e você distribui o jogo. Vai lá, Pedrão. Legal, Felipe. Tudo bom? Bacana falar com você, todos os amigos aí do Sport Center. Flamengo é sempre Flamengo, né? Já diria Ronaldinho Gaúcho, já há 10 anos atrás, o poeta Ronaldinho Gaúcho soltou essa. Sempre animado. Aí fica na véspera aí agora da despedida do Gerson. Coringa tá indo embora amanhã. Último jogo dele com a camisa do Flamengo. 19 horas contra o Fortaleza no Maracanã. Tem essa despedida. Aí o Flamengo preparou toda um adeus especial para o jogador. Histórico mesmo. 108 jogos com a camisa do Flamengo. 8 títulos. Não poderia ser diferente. Aí fez uma live especial na tarde dessa terça-feira no Ninho do Urubu, mostrando um pouquinho do treinamento ali, o último treinamento do Gerson com a camisa do Flamengo lá no Ninho do Urubu. E durante essa live teve o sorteio da Copa do Brasil. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, participou dessa live. Aí vieram à tona alguns assuntos, entre eles a questão do Pedro, né? Será que o Flamengo vai liberar ou não o Pedro para a seleção olímpica? Não quer liberar, obviamente, não tem essa obrigação. Foi ao STJD. E aí o Marcos Braz deu uma palhinha sobre esse assunto, falou o porquê de o Flamengo não querer liberar o Pedro, os seus motivos. Aí a gente pode acompanhar um pouquinho o que ele disse. Por isso que não dá para liberar o Pedro, entendeu? Exatamente. E também, assim, outra coisa. Eu compreendo o Pedro ser convocado e tem que compreender que o Pedro não será liberado. Simples assim. São muitos jogos, né, Braz? Sim, não dá. Você joga quinta, você joga domingo, aí joga sábado de novo, quarta-feira. E não é. O presidente Landim faz um esforço danado, porque isso aí passa por mais do que nunca por uma decisão dele também. Faz um esforço danado, o presidente, para que possa, com segurança, fazer as negociações de jogadores caros, importantes, para que a gente tenha um elenco grande, um elenco qualificado. Não só grande, mas um elenco grande e qualificado. Aí o Flamengo vai para o mercado, contrata o jogador que perto de 13 milhões de euros e não vai contar com o jogador quando precisa. Sim, não tem sentido. Então, é isso. Tá, então o Marcos Braz falando, né? O Flamengo se manifestando sempre que pode, nesse caso o Pedro, não tem sentido nas palavras do Marcos Braz. A gente vai acompanhar aí, o STJD ainda não se manifestou, a CBF, então deve sair uma resposta aí nos próximos dias. Aí o Pedro vai ser relacionado para essa partida, volta depois da Covid, assim como o Thiago Maia, até na Flá TV foi dito isso, vai voltar depois de quase 8 meses aí. Ele que é visto como um dos substitutos aí do Gerson, de repente, mas se fala também, claro, além desse reforço interno do Thiago Maia, Flamengo buscar reforços no mercado aí. Até os companheiros do GE ontem falaram sobre a situação do Thiago Mendes, um jogador que era daqui do futebol brasileiro, Goiás, São Paulo, está agora lá no Lyon da França, pelo que a gente sabe, mais uma oferta assim de mercado mesmo, situação, aquele chavão de valores assustam, né? Então o Flamengo olhando para o mercado assim com algum carinho, sabendo onde vai investir. Marcos Braz indagado mais uma vez aí nessa live sobre essa questão de reforço. E aí, o Flamengo vai mesmo ao mercado para tentar repor essa perda do Gerson? Ele falou também um pouquinho sobre isso, foi perguntado até da posição que o Flamengo está buscando no mercado. Vamos acompanhar mais uma vez. É possível que ainda tenha contratações para essa temporada? Sim, é possível, o Flamengo está atrás delas. Só que não é fácil e a gente não vai contratar por contratar. E tem posição, defesa, meio, ataque? Ou no meio e na frente. No meio e na frente. Tá aí o Braz bem do estilo dele, no meio e na frente. Então, ver essas prioridades do Flamengo aí, quando se falava de Davi Luiz, etc., é no meio e na frente. A gente vai acompanhando aí o que o Flamengo vai trazer, até porque se trouxer alguém de fora, vai jogar apenas em agosto. O Flamengo com mais tranquilidade aí para trabalhar, para trazer alguém importante, como ele disse, não vai contratar simplesmente por contratar. Então é isso, Pedro e Thiago Maia relacionados para essa partida de amanhã, último jogo do Gerson com a camisa do Flamengo.
não pode ser aquele clima de festa, porque é uma partida muito importante. Fortaleza vem cumprindo um bom campeonato brasileiro, um jogo que promete ser bem bacana amanhã, 19 horas, no Maracanã. A gente vai acompanhar, trazer todas as informações para os fãs de esporte. Felipe. Valeu, Pedro. Como eu disse, muitas informações. Obrigado por trazê-las aqui no Sport Center. Renato Rodrigues e Elton Serra. Vamos falar desses dois assuntos principais. Eu vou jogar para o Elton para falar da história do Pedro, porque é um assunto recorrente que tem sempre capítulos novos. Não é a mesma história, mas o Elton traz essa perspectiva dele que eu gostaria de conhecer. É isso mesmo, Elton? É brigar até o fim? Essa história de Olimpíada, desfalcar time? Como é que você vê essa história ou não? Não briga até o fim, não. Não vai fazer bem. Qual a sua visão da disputa CBF e Flamengo? Várias questões, né? Envolvendo apenas um jogador, a gente pode tirar aí várias conclusões. A primeira é que o Flamengo está certo em querer ter Pedro durante os Jogos Olímpicos, porque várias equipes, mundo afora, não liberaram jogadores para os Jogos Olímpicos pensando justamente no calendário que eles possuem. O Brasil não se adequou a ter um calendário que possibilitasse o Jardine convocar quem ele quisesse no Brasil. Então, o Campeonato Brasileiro segue normalmente com Jogos Olímpicos, com Copa América. Os clubes acabam perdendo seus jogadores, eles que pagam os salários, né? E eles que muitas vezes recebem os jogadores lesionados, e até com Covid, foi o caso do Pedro, por exemplo, né? Voltou da seleção e teve que ficar afastado aí por conta da Covid-19. O Flamengo está certo, e os clubes brasileiros que se sentirem também lesados, digamos assim, tem sim direito de querer manter seus jogadores durante a disputa do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo já perdeu o próprio Gabriel Barbosa para a seleção principal, sem contar a Arrascaeta, a Isla, né? Jogadores de outras seleções, mas é um pleito que eu acho justo. Agora a gente tem que discutir, o Flamengo também precisa discutir algo que ele é protagonista nessa história, junto com os outros clubes da elite do futebol brasileiro, sobre o próprio calendário, né? Porque já se sabia que os Jogos Olímpicos aconteceriam em meio ao Campeonato Brasileiro. E os clubes talvez não bateram o pé para paralisar o campeonato antes que fosse definida a tabela, para aí sim ter tranquilidade em os jogadores serem liberados e você não ser prejudicado com 8, 10 jogos dentro de um campeonato que é tão difícil, que o Flamengo defende 2 títulos, no caso específico do rubro-negro. É um pleito que eu acho justo, mas eu acho que a conversa precisa avançar. Avançar no sentido de colocar na mesa que o calendário não permite que isso aconteça. E o calendário é feito também pelos clubes. 5h44 para você, Renato Rodrigues. Thiago Mendes, jogador que está na Europa, teve um ótimo momento no São Paulo, foi vendido, oscilou por lá, mas teve também um momento de alta bom. O raio-x do momento dele em relação ao Flamengo é bom reforço? Ou você acha que não vai compensar em nada? A gente sabe que o Gerson não é um cara que você substitui assim, é óbvio. Mas assim, é um cara que vai dar um volume pro Flamengo? Pro meio campo do Flamengo? É um jogador que gosto, Felipe. Gosto, mas é uma característica totalmente diferente da do Gerson. Acho que se a gente for nessa ideia, o Flamengo está buscando um jogador com características parecidas com a do Gerson para suprir a ausência, o Thiago não é esse cara. O Thiago é um jogador mais de pegada, é um cara que ocupa muita faixa de campo, assim como o Gerson, é um cara mais intenso, de mais infiltração na área inclusive, e de menos organização. É um cara mais agudo, mais agressivo sem a bola, mas o Gerson era vamos dizer assim, um meia que jogava um pouco mais recuado, era um construtor na sua essência, né? Jogador que fazia a ida e a volta, que pegava muita faixa de campo, mas que tinha a sua principal característica, o jogo curto, a associação, e não é a do Thiago. O Thiago é um cara mais de chegada na área, de intensidade, de morder muito o adversário. Então, se for nessa ideia que o Flamengo está de trazer alguém para suprir a ausência do Gerson, não é um bom negócio. E principalmente olhando para valores, né? O Pedro até trouxe a informação de que o Flamengo deu uma assustada com valores, com salário, e é normal, porque o Thiago Mendes ele sai do São Paulo para ir para o Lille. O Thiago Mendes já é um jogador mais caro, por quê?
porque ele já teve uma venda interna dentro da própria Europa. Quando o jogador sai do Brasil para a Europa, ele vai com um nível de salário. Quando ele vai bem nesse time e pula para um outro time, a tendência é esse salário ser ainda melhor. Então não sei se vale a pena mesmo. Acho que a fala do Braz ali é muito correta com relação a gente não vai contratar por contratar, porque realmente é tentador agora, né, com grana em caixa. A gente vê um monte de clube fazer isso aqui no Brasil, né? Entra a grana no caixa e sai contratando um monte de Zé Ruela aí que não analisou direito, vai buscar na Argentina porque o cara fez 6 meses bons, enfim. A gente tem vários exemplos disso. Eu acho que o momento agora é do Flamengo ter critério, escolher bem o perfil de jogador que ele quer buscar, seja para a vaga do Gerson, seja para outras posições que o Flamengo me parece que está sempre atento no mercado. E quando ir em cima do jogador, já que tem um elenco muito forte, ser pontual e ser o mais assertivo que puder. Já que tem grana, você consegue ser mais assertivo, né? Normalmente pro clube que dá sem grana é mais complicado. Você acaba apostando em mais quantidade para tirar 2, 3 que são bons. No caso do Flamengo, não. O Flamengo tem que analisar bem, usar muito bem o centro de inteligência, o pessoal que acompanha o mercado, justamente para acertar. Mas falando em característica, é muito difícil pensar num jogador parecido com o Gerson, viu, Felipe? É o tipo de jogador que está um pouco em falta no nosso mercado. É um cara que, além de tudo, tem uma capacidade de gerar ritmo de jogo muito grande. Sabe, um momento de pausar, um momento de acelerar. Não são jogadores apenas técnicos, são jogadores, acima de tudo, inteligentes, com uma leitura e um entendimento do jogo muito grande. 5h48.